Sopla tu viento recio, sopla tu viento aquí, viento profético, fluye tu río, mueve tus aguas, fluye tu río aquí. Húmedos, arda tu fuego santo, arda tu fuego aquí, consúmenos, sopla tu viento. Bom dia, Shalom, Sopla tu viento aquí. que o Senhor hoje possa te animar, que Ele possa te levantar, te levar às alturas com Ele, porque é dia maravilhoso de intimidade com Deus. Oh Senhor, que o Senhor possa colocar o seu povo, Senhor, abraçado junto a Ti. Oh Senhor, que possamos sentir a intimidade do Senhor nos invadindo, que possamos sentir a doce presença do Senhor como nunca antes. Senhor, estamos começando essa nova série que o Senhor coloca nas nossas vidas, Mulheres de Presença. Oh, vive o Senhor em cuja presença vivo. Senhor, estamos aqui hoje. Que o Senhor nos ajude a passar, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar com cada uma de nós. Te louvamos, te exaltamos essa manhã, colocando nossas vidas diante do Senhor, nossa casa. E tudo aquilo que nos pertence, Senhor, e todos aqueles que nos pertencem. Por isso te rendemos graças, te damos louvores no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Não sei como está aí no seu lugar, mas aqui frio, temperatura caindo e com perspectiva de cair mais ainda. Mas glória a Deus que no céu não cai temperatura, lá estamos todos na mesma temperatura sempre. E sabe qual é a temperatura? Glória, espalhada por todos os lugares. Glória de Deus por todos os lugares. E todo o templo do Senhor clamamos glória. Por isso nós exaltamos o nome do Senhor essa manhã e bendizemos o teu santo nome. E lá vamos nós para uma nova série que o Senhor está colocando nos nossos corações. E nós oramos muito a respeito disso. Já tem um tempo que o Senhor nos deu essa palavra. E essa semana o Senhor reacendeu o fogo sobre esse tema. E as pessoas me ligam muito, perguntando o que fazer para ser uma mulher de oração. O que fazer para ser uma mulher de intimidade com Deus? O que fazer para ser uma intercessora? O que fazer para conhecer Deus intimamente? Essas são as perguntas que as pessoas me fazem. E eu já quero responder indo para uma palavra. E eu espero que você já tenha a palavra junto de você, porque eu já falei com você que todas as vezes que nós viermos estudar, que nós viermos falar, ó, caneta, papel, para nós não esquecermos. Sabe por quê?
Porque senão você fica animada hoje e amanhã você desanima, se você não lê a palavra e aquilo que nós fomos ministrando aqui. Então, por que eu escrevo esse monte de caderno? Porque depois eu fico surpresa com o que Deus falou e o que Deus fez há alguns anos atrás, há alguns meses atrás. E então, por isso que eu digo, você quer ser uma mulher de intimidade com Deus? Um dos primeiros quesitos, não é o primeiro, é que você vá para a presença de Deus sempre com um caderno ou uma caderneta de anotação e um lápis ou uma caneta, porque Deus fala. Eu não sei se você já experimentou, mas Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus que fala com o seu povo. E orar não é você ir para a presença de Deus e começar a falar do seu papagaio, do seu cachorro, do seu vizinho, do primo fulano, do primo ciclano. Para nós ficarmos na presença de Deus, um dos primeiros quesitos não é falar. Quando você vai para a intimidade com Deus, você fala pouco. Você ouve Deus. Então, muita gente já tem isso no coração. Orar é falar com Deus. E eu quero dizer para você que orar é ouvir a Deus. Quando você entra para o seu quarto secreto, a primeira coisa não é você chegar e já ir, sabe? Ó Senhor, o Senhor viu o que o meu marido falou, o que o meu filho fez. Ó Senhor, eu trago a Ti o meu filho, minha filha. Não, amados, quando orardes, entra, fecha a tua porta atrás de ti, e o teu Pai, que te ouve em secreto, te recompensará. Não é assim que está a palavra? Mas deixa eu falar para você, prepara o ambiente para ele te ouvir. Ouve ele primeiro. E eu quero o texto base que nós vamos usar, são 2 textos que nós vamos trabalhar essa semana. E entre esse texto existem vários outros. Por isso que eu estou dizendo, pegue sua caneta, pegue o seu papel e comece a anotar. Nós vamos começar pelo Salmo 14. Você quer ser uma mulher de presença? O Senhor está buscando mais pessoas que o queiram, que queiram ficar na sua presença, do que você está procurando o Senhor. Sabia disso? Deus é um Deus que nos quer. Deus é um Deus que se agrada em ouvir o seu povo. Deus é um Deus, essa semana eu aprendi uma coisa nova, em uma pequena canção hebraica. Achei lindo, depois eu vou colocar para vocês, numa outra oportunidade, para vocês verem que Deus fala nas mínimas coisas. E a canção hebraica dizia o seguinte: Senhor, sou eu aqui falando contigo, e a minha voz chega até os seus ouvidos com 1000 sons. A canção falava, é como se, eu sempre falo, às vezes eu tenho vergonha de louvar o Senhor, porque a minha voz não é boa para louvar. Eu pareço uma taquara rachada. E em um salmo que aquela canção hebraica cantava, diz o seguinte: não importa como eu cante, a minha voz chega aos seus ouvidos com 1000 tons, com 1000 sons. É como se Deus pegasse a minha voz a hora que eu começo a dizer: ô Senhor, eu estou aqui na sua presença. É como se aquilo que sai de mim começa a subir. E sabe como sobe? Fazendo 1000 sons, 1000 tonalidades. E eu acho que a minha voz chega lá em cima linda. Por
porque ele sabe, ele não me dotou de uma garganta linda como ele deu a outros filhos. Mas ele próprio, o próprio Espírito, pega minha voz e sobe com 1000 sons, com 1000 tons. E quando chega nos ouvidos de Deus, é uma melodia tão linda que encanta os ouvidos de Deus. Eu achei linda essa canção e animei e falei assim: ô Senhor, quantas vezes eu pensei que estava ferindo os ouvidos de Deus, e eu fiz essa oração algumas vezes: Senhor, me perdoe por cantar ao Senhor, te adorar dessa maneira minha. Eu gostaria de ter uma voz linda, melodiosa, para não ferir os seus ouvidos com o tom da minha voz. Mas eu fiquei tão animada anteontem, quando nessa canção diz que ele pega minha voz e transforma em 1000 tons, 1000 sons até chegar aos ouvidos do meu Deus. Eu fiquei muito animada. Falei, bom, agora eu já não preciso ficar com medo de ferir os olhos de Deus, né? Os ouvidos de Deus com a minha música. Eu acho lindo quem canta lindo, acho lindo, mas infelizmente não é o meu caso, mas felizmente porque eu falo, tem outras pessoas que são mudas, e na minha tonalidade agora eu sei que eu posso cantar ao Senhor e vai borbulhar uma canção nova diante do meu Deus. Mas olha o que diz o Salmo 14. Diz o seguinte: o homem tolo diz em seu coração, não existe Deus. Por isso eles se corrompem e as coisas que fazem são detestáveis. Não há ninguém que faça coisas boas e certas. O salmista começa a dizer, e é o Salmo de Davi. Mas aí ele diz, olha que coisa mais linda, esse versículo 2 do Salmo 14, que nós vamos usar como texto base para a palavra que ele vai ministrar a nós nesses dias. Mulheres de presença. Mulheres de presença. E eu não estou falando de presença visual. Não estou falando isso. Porque quando você pegava jornais antigamente, hoje eu não sei como estão os classificados, mas antigamente, no meu tempo, que você buscava nos classificados um trabalho, lá estava assim, procura-se secretária, que tenha boa aparência, boa presença, que saiba datilografia, que é hoje digitar, né? Datilografia, que tinha só máquina de datilografia, que saiba se expressar, então que seja de uma pessoa de presença. E às vezes as pessoas que não eram tão dotadas assim, ou imaginavam que não fosse, já murchavam quando via o classificado. Ah, eu sei datilografar, eu sei desempenhar essa tarefa, mas eles falaram que um dos quesitos é ser uma moça de presença. E eu não tenho presença. E a pessoa já murchava e às vezes não ia procurar aquele trabalho porque não eram pessoas de presença. Não eram pessoas de boa aparência. Olha a que ponto que era que chegava. Hoje, se você fizer isso, é discriminação, o patrão vai responder um processo e os direitos humanos vêm em cima, então as pessoas hoje não põem isso. São qualificadas pelos dons. Se ela sabe desempenhar aquela tarefa, ela pode ser gorda, pode ser negra, pode ser alta, pode ser baixa, pode ser do jeito que for que ela está apta para desempenhar aquela tarefa. Mas na minha época, meu amor, estava escrito lá, se não for uma pessoa de presença, nem precisa ir fazer a entrevista, porque não vai passar. Era desse jeito. Louvado seja o Senhor que ele não usa esse critério
E não é esse tipo de presença que Deus está falando. E diz assim o Salmo 14, versículo 2: lá dos céus, o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda seus planos, alguém que deseje ter comunhão íntima com Ele, que queira ficar na sua presença. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Lá do alto, o Senhor olha para a humanidade, Ele se debruça. Ele não está procurando uma mulher que está bem maquiada, com uma roupa de marca, que está sempre penteada e arrumada, não está bagunçada como eu fico aqui dentro de casa, com esses cabelos, né, com tiara, para não dar dor de ouvido. Mas lá do céu o Senhor olha para a humanidade, Ele se debruça. E eu imagino, e eu sou uma pessoa que imagino muito, sabe? Então Ele está lá e olha aqui para baixo. E os olhos dele vai de um canto a outro, procurando alguém que entenda os seus planos, alguém que tenha entendimento do que está acontecendo. Então nós vamos aprender duas coisas ao mesmo tempo: ter intimidade com Deus e entender os tempos que estão à nossa volta. Os seus planos, alguém que deseje ter comunhão com Ele, alguém que tenha presença. E aí, em 1 de Reis, capítulo 17, no meio de um caos que está acontecendo, o rei Acabe casa com uma mulher chamada Jezabel, que vocês já conhecem esse personagem, uma mulher maligna, sacerdotisa de Baal e de Azerá. A mulher comandava um reino de bruxaria e de satanismo, e o rei de Israel se casa com uma satanista. Porque todo ídolo tem por trás dele Ra-Satã, que o Senhor o repreenda, o oponente de Deus, o diabo. E ele se casa com essa mulher e traz a nação para ficar debaixo de uma atmosfera satanizada. E aí esse versículo se cumpre. E lá do alto, os olhos do Senhor passeiam sobre a terra, buscando alguém que lhe é querido, buscando alguém que compreenda em que tempos estamos vivendo, qual é a atmosfera que está em nossa volta, alguém que deseje ter comunhão com Ele, uma pessoa de presença. Você já imaginou isso? Porque no versículo 1 diz: o homem tolo diz em seu coração, não existe Deus. Por isso eles se corrompem, e as coisas que dizem e fazem são detestáveis. Então, antes mostra uma atmosfera que está em volta. Uma atmosfera de homens de coração corrompido, de homens que dizem que não existe Deus. Por isso eles se corrompem. Quando eu acho que Deus não está nem aí, que Deus não está vendo nada, eu faço o que eu quiser, porque Deus não está me vendo. É assim que as pessoas do mundo se comportam. É assim que essas mulheres estão nuas, só de calcinha, com seios à mostra, com tabuletas, com placas de feministas, dizendo: as mulheres querem algo, as mulheres querem ser iguais aos homens, e arrastam pelas avenidas no carnaval um demônio arrastando uma pessoa simbolizando Jesus. Então a nossa nação, ela está debaixo
de um peso de satanismo muito grande. Nós vivemos numa sociedade demonizada, endemoniada. E aí, no meio desse caos que nós estamos vivendo de pandemia, as pessoas brigando, quebrando lojas, depredando lojas. Em Nova York está o maior auê, quebrando lojas, saqueando, arrebentando, porque um policial branco matou uma pessoa negra, não importa a cor que tem, matou uma pessoa de uma maneira covarde. A pessoa já estava dominada e ele sufocou até matá-lo. Então as pessoas em todos os lugares do mundo estão debaixo de uma nação, de um processo de endemoniamento. Se você olhar Apocalipse 12, diz: ai de vós, moradores da terra, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. É como, sabe, uma pessoa falar assim: pode pegar o que você quiser dentro de um supermercado durante 10 minutos. E quando falta 1 minuto, ele começa, nem é o que ele precisa, mas ele começa a jogar tudo ali dentro, porque só tem 1 minuto mais para pegar tudo que ele quer. Assim está Satanás, olhando para a terra e pegando todos o que ele pode para destruir famílias, lares, mulheres, crianças. Ele está nos últimos segundos que antecede a volta de Jesus, porque ele não quer a maioria no arrebatamento. E aí ele diz: não há ninguém que faça coisas boas e certas e corretas. Olhe para o nosso país, olhe o caos que está o Brasil. No meio da pandemia, nossos políticos corrompidos, corruptos, pegando o dinheiro que é para comprar respirador, superfaturam. Os hospitais de campanha que era para estar todos já preparados para receber doentes, não estão. E os políticos acham que no meio de uma pandemia que está matando milhares de pessoas, é momento para roubo e é momento para que eles exponham ainda mais a sede que tem de dinheiro, de enriquecimento ilícito, e a nossa nação está debaixo de um caos maligno. E o Senhor olha lá de cima, é no meio desse caos que o Senhor diz, lá dos céus, o Senhor olha para a humanidade, buscando alguém que compreenda seus planos, alguém que deseje ter comunhão com Ele. Alguém que ambicione sua presença. Alguém que ambicione ser uma pessoa de presença. Por isso, a partir de hoje, eu te convido. Seja uma mulher de presença. Porque no livro de 1 de Reis, capítulo 17, o versículo 1 diz o seguinte: no meio desse caos que foi motivado por Jezabel, que está todo um contexto histórico de satanização do templo do Senhor, das coisas sagradas do Senhor, um povo endemoniado, uma rainha que faz o povo se curvar diante de deuses, de estátuas feitas por mão de homens, aparece alguém. Diga comigo, apareceu alguém. Levante a sua mão e diga ao Senhor essa manhã, no meio do caos, está aqui alguém que ambiciona a sua presença. Diz assim, então Elias, o tisbita, não fala nome do pai, geralmente a pessoa era apresentada pelo nome do pai e da mãe, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe,
Vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença vivo. É como se ele dissesse: aqui está um homem de presença, prazer. Não era a visão que o rei teve dele, porque ele era um homem que vivia com roupas de pelo de bicho. Alguns dizem que era de camelo, outros de ovelha. Mas o certo é que ele era um homem que vestia com vestes tribais. Aquele povo antigo vestia com roupas de pele de animais. E esse homem se apresenta. Acho que o rei, que estava acostumado com o palácio, olhou para ele e falou: uau, de onde apareceu esse ser? Ele disse: eu sou um Elias, um homem de presença. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face vivo. Vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença vivo, que eu estou, que eu vivo, que eu permaneço, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra. É desse tipo de gente que Deus está precisando esses dias. Lá dos céus, o Senhor olha para a humanidade procurando alguém que compreenda os seus planos. Deixa eu dizer uma coisa, mulher que está do outro lado. Se você nunca entendeu por que você está na terra e o momento em que estamos vivendo, o momento que nós estamos atravessando, você precisa começar a entender, porque até hoje muitas pessoas que estão nessa pandemia, aquartelados já há quase mais de 60 dias e até agora não entenderam os planos de Deus. A gente está aqui porque o governo mandou. A gente está trancado dentro de casa porque o governo diz que não pode sair, que tem um vírus lá fora. Não. Nós estamos aquartelados porque o Deus Todo-Poderoso, Baruch Hashem, bendito seja o Senhor, que ele pegou o seu povo, fechou por um tempo em um lugar para nos fazer meditar qual é o tempo em que estamos vivendo. A primeira coisa que uma mulher de presença precisa aprender é que se ela não ficar na presença de Deus, ela é apenas mais uma no meio da multidão. O que o povo de Deus ainda não entendeu, que nós somos um povo peculiar, que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Que nós falamos, ouvimos, vemos, mas nós não somos seres daqui, que nós andamos no mundo. Os nossos pés estão no mundo, mas nós temos dentro de nós uma alma, um espírito que vive na atmosfera da eternidade com Deus. Sabe por que as pessoas agem como está aqui no princípio desse Salmo 14? O homem diz no seu coração: Deus não existe. Sabe a pior miséria que pode acontecer na terra? Não são as guerras, não são as epidemias, não são as mortes. A pior miséria humana é viver como se Deus não existisse. O pior caos que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela perder a presença de Deus. Meus amados, nós por 25 anos, exatamente,
vivemos, comemos e bebemos de uma água que saía de púlpitos, de pessoas que só pregavam enriquecimento, Deus vai te dar, Deus quer te dar o carro, Deus quer te dar uma loja, Deus quer te dar uma mansão, Deus quer te dar um iate, Deus quer te dar um avião, e esqueceram, ou não quiseram lembrar, de preparar um povo para o arrebatamento. E a primeira coisa que uma pessoa que está esperando o arrebatamento, ela precisa entender é que Deus está procurando pessoas que compreendam o momento em que estamos vivendo. Nessa versão diz: o Senhor olhou desde o céu para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse o Senhor, que tivesse entendimento. E o Senhor está falando para as mulheres que querem a partir de hoje serem mulheres de presença. Eu busco pessoas que queiram entender os tempos. Deus não vai te levar para a presença dele para você ficar só cantando, só arrepiando. Ai, arrepiei. Ai, acho que vi um anjo passar por ali. Ai, eu vou sair daqui poderosa para curar pessoas, para mim ficar famosa. Não é esse tipo de gente que Deus está procurando. Ficar na presença de Deus não é para você se encher de dons. Ele é que te dá dom, sim. Mas as pessoas buscam Deus com motivações erradas. Eu cansei de, na minha vida espiritual, logo no início, ver pessoas buscando batismo com o Espírito e dava ordem ao Espírito. Eu quero o dom de falar línguas. Eu quero o dom de curar enfermos. Eu quero o dom de ressuscitar os mortos. E aí você fica olhando, hoje, pessoas despreparadas. Deus já nos deu todos os dons, só que ele começa a amassar o barro e preparar, passando pelo processo, para que essa pessoa tenha sucesso com os dons que ele está dando. Porque pessoas cheias de dons, mas sem serem pessoas de presença, elas têm causado um estrago na obra do Senhor. Pessoas que o Senhor enche de dons para pregar e eles começam a usar o dom de pregar para ganhar dinheiro ilicitamente de cima dos púlpitos, levando uma massa a ficar empolgado com aquela pregação e liberar dinheiro. E esse não é o intuito dos dons. Uma mulher de presença, uma das primeiras características delas é que elas se levantarão nesses dias com intimidade com a palavra do Senhor. A primeira característica para ser uma mulher de presença é encher-se da palavra de Deus. Entender. Como que entenderão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Porque o Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sem palavra não temos fé. Sem palavra não há intimidade. Então, ir para a presença de Deus e adorá-lo, não pelo que ele pode me dar, mas pelo que ele é. 25 anos de massacre espiritual, de palavras malignas, saindo de cima de púlpitos, travestidas de palavras sagradas, para levar um povo a tirar os olhos de Deus e colocar nos bens terrenos. Nunca houve um povo tão próspero e tão sem a presença de Deus.
Estamos literalmente vivendo duas igrejas sobre a face da terra. Porque cada igreja que o anjo disse para João, cada igreja era uma época que a igreja viveria. E agora nós temos duas igrejas. A igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia. Vivendo juntas aqui. Tem os que querem a presença do Senhor e aqueles que querem só enriquecimento. E o Senhor diz, tenho contra ti, contra essa igreja de Laodiceia, porque tu dizes, sou rica, não sinto falta de nada, mas eu te digo que és miserável, e a outra tradução que é mais forte a palavra ainda, desgraçada, miserável, cega e nua. Uma igreja rica, cheia de opulência, mas nunca houve uma igreja sem a presença de Deus como essa igreja de Laodiceia. Por isso hoje esse desafio, sermos mulheres de presença. Mulheres que não se afastam da presença do Senhor e que quando se levantarem vão dizer como Elias, o caos está aí instalado, tudo bem. Muito prazer, meu nome é, diga seu nome, Elizabeth. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que a partir de hoje, e haverão decretos que sairão da boca desses homens e mulheres de presença. E são decretos que o céu sela na hora. Elias disse, vocês estão adorando Baal, que vocês, e Azerá, que vocês dizem que é ele que manda chuva, é ele que dá os alimentos para vocês, é ela, essa deusa maligna, que põe todas as coisas boas na terra, então vamos ver se eles são mesmo deuses. A partir de hoje, vive o Senhor, que nem orvalho, não havia nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Só vai chover, só vai ter orvalho o dia que eu mandar novamente. Uau! Quem é esse que retém chuva? Por isso que eu disse ontem, não vale a pena ler de novo, que nós vamos experimentar nesses dias uma atmosfera de anjos se movendo. Quando foi na época de Jesus nascer, que veio Gabriel, manifestava no templo, manifestava em vários lugares para várias pessoas. Esses dias são dias de manifestação angelicais. Não que nós estamos aqui para adorar anjos, mas muitos experimentarão e muitos terão experiências com anjos, porque são homens e mulheres de presença. Vive o Senhor, está vivo o Senhor, porque eu não saio da presença dele. Então deixa eu dizer a você, mulher, que está com problema dentro da sua casa. Pare, você já sabe o que eu penso. Miga, nada de miga. Não vai para o telefone, não. Vire uma mulher de presença. Vive o Senhor em cuja presença vivo. Vive o Senhor em cuja presença estou. Que nada de mal vai entrar nessa casa a partir de hoje. Eu sou uma mulher atalaiada. Eu sou uma atalaia de Deus. Eu vivo na presença de Deus. Eu como a palavra. Eu oro a palavra. Eu estou vivendo na presença de Deus, não pelo que Ele pode me dar, mas eu o adoro pelo que Ele é, pelo que Ele já tem feito, e é pela presença única dEle que eu sirvo agora a Ele. Não estou naquela de palavras que vieram de cima de púlpitos com homens, travestidos de homens de Deus, mas que não são, e que ficam me ensinando a querer, me dá, enriquecer. Não, Senhor, eu aprendi que o enriquecimento vem do Senhor. É o Senhor que me dá autoridade e poder para adquirir riquezas.
as que eu não busco porque o Senhor me dá quando o Senhor sabe que eu mereço e que eu estou trabalhada para receber. Porque eu não tenho riqueza para mim. O Senhor me trabalhou de tal forma que as riquezas que o Senhor está me dando é para compartilhar, é para dividir, é para ajudar o seu reino. Então, mulheres de presença, intimidade com a palavra. Porque nesses dias haverá um espírito de engano, e escuta o que eu estou falando. Haverá um espírito de engano que Jesus disse, e eles enganarão a muitos. Ele não disse que seriam poucos, é esses muitos que me preocupam. Ai, irmã Elizabeth, eu sou uma mulher tão frágil, então começa a ir para a presença de Deus. Vire uma mulher de presença. E como que eu viro mulher de presença? Escolha entrar para o seu quarto, fechar a porta numa determinada hora do dia e dedicar aquele tempo a Ele. Quantas vezes meu povo estava fazendo churrasco e o Senhor falava para mim, não saia daqui. Eu lá adorando, são tão poucos os que ficam comigo, fica mais comigo. Eu deixava tudo preparado, ó, tá aí já o arroz, o feijão tropeiro pronto, pode fazer o churrasco de vocês, e eu subia e ia adorar. São escolhas. Quantas vezes eu fiz meu marido parar quando estamos viajando? Pare aqui, eu vi um lugar tão lindo, o que você vai fazer? Quero adorar o Senhor ali naquele lugar. Ele para o carro, eu embrenho no meio do mato. Ah, mas você não pode adorar o Senhor dentro do carro? Sim. Mas eu não sei porque eu sou atraída por lugares assim, por jardins. Tem um mato ali, uma árvore. Eu gosto de ir para lá, para estar adorando o Senhor, para estar buscando a presença dEle. Quantas vezes meu marido parou o carro na minha casa, lá no sítio, uma sacada imensa em cima. Ele até transformou num quarto, de tanto que eu ficava lá à noite orando. Isso não é imposto pelo marido, não é imposto por líderes, não é imposto pelo pastor. Ninguém nunca me mandou orar, pastor nunca mandou eu orar, pastor nunca mandou eu ler Bíblia. Mas o meu coração desejava Ele mais que tudo. Eu sou a mulher que a presença do Senhor me atrai. Eu amo o Senhor mais que tudo. Sabe, um dos meus salmos favoritos é o Salmo 16, versículo 2, que diz assim: Senhor, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é a minha única riqueza. Eu não possuo outro bem além de ti. Senhor, tu és a porção da minha herança. Eu não possuo, e eu ainda aumento uma coisa, e não quero outro bem além de ti. Tu, Senhor, és a porção da minha herança. A vida inteira eu oro esse salmo, a vida inteira eu me debruço e ele está lá dentro de mim como uma raiz de uma grande árvore plantada que nada mata aquela raiz. Senhor, tu és a porção da minha herança. Eu não possuo outro bem além de ti e eu não quero outro bem além de ti. Você está entendendo? Como que eu faço para virar uma mulher de presença? Vá para a presença do Todo-Poderoso. Ai, irmã Elizabeth, eu estou falando isso porque as pessoas falam isso para mim. Eu queria tanto ser uma mulher que tem intimidade com o Senhor, como você tem. Meu amor, são anos ficando na presença dele. E aqui no Salmo 51:6 diz o seguinte, quero até ler esse salmo. Vai anotando aí, Salmo 51:6. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria.
No oculto do Senhor é que eu tenho entendimento. Se você não entende os tempos que nós estamos vivendo, eu te aconselho, como amiga, como serva do Senhor, a buscar, a entender o contexto da história que nós estamos vivendo. E eu tenho uma notícia para te dar. Somos o povo que já estamos vivendo respirando a atmosfera do arrebatamento. Se você ainda não entendeu, estamos vivendo um tempo que já podemos respirar, já podemos escutar os sons dos passos do Senhor vindo nas nuvens, com poder e grande glória, para pegar essa igreja que ele comprou, que ele adquiriu com o próprio sangue dele. Deixa eu te dizer, mulher de Deus, você está vivendo na era do arrebatamento. Então, cuidado com a presença de quem você vive. Cuidado com a presença de quem você habita. Cuidado com quem você passa mais tempo. Cuidado. Cuidado quem cativa seu coração. Eu nunca vi um povo tão despreparado como o que estamos tendo agora. No livro de Mateus e de Lucas, Mateus 24 diz: e será como nos dias de Noé. Será como nos dias de Noé. Quero lá com você ler Mateus 24. Diz o seguinte, diz o soberano: igualmente, quando virdes essas coisas acontecer, sabei que está próximo, está às portas. Quando começarem a acontecer, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, ele está falando, enquanto Noé preparava a arca, enquanto Noé profetizava que haveria algo extraordinário acontecendo na terra, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Essa palavra me assusta. E não o perceberam enquanto Noé estava pregando, enquanto Noé estava profetizando, enquanto Noé estava preparando a arca, diz: casavam, bebiam, festejavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam. Não o perceberam. Onde você está lendo, irmã Elizabeth? Mateus 24, do versículo 32 até o 43. Não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Nós estamos pregando, gente, se prepare porque o Senhor está vindo. Aí tem algumas pessoas que dizem: desde que eu me converti estão pregando que Jesus está vindo. Naquela época a gente não podia fazer nada, hoje as igrejas liberam tudo, nós podemos fazer tudo, e Jesus não voltou. Tem 41 anos que eu aceitei Jesus, desde o primeiro dia eu escutei falar que Jesus estava voltando, e eu me preparo já tem 41 anos. Se não for hoje, será amanhã. Se não for hoje, será amanhã. Se não for amanhã, será depois. Mas eu estou preparada. Desde a minha avó, gente, desde que eu me converti, eu escuto minha avó falar que Jesus está vindo. Eu escuto falar que Jesus está vindo. A minha mãe falava isso quando eu era pequeno. Deixa eu te falar, Jesus está chegando.
É do mesmo jeito nos dias de Noé. Noé pregava, Noé falava, ele passava arrastando as madeiras e as pessoas, aquele homem louco, porque naquela época nunca tinha havido chuva. Era só o orvalho que caía e as coisas brotavam e floresciam. Então o povo não sabia o que era chuva. E o povo não sabe o que é a ira de Deus cair agora e arrebentar com a terra com fogo. Agora não será com água, será com fogo. Mas Noé estava apercebido. Era um homem de presença. Era um homem que escutava Deus falar. Era um homem que não só orava falando com Deus, mas ele era um homem que escutava Deus e passava para sua família todas as informações. Mulher, seja uma mulher de presença, para que você passe para sua família. E vou te dizer, comece a pregar. Ah, mas ninguém me escuta. Comece a pregar. Se você não pode ir lá onde a pessoa está agora, escreva só isso assim, põe um banner bem, uma foto e diga assim para a pessoa, Jesus está voltando. Bom dia. Boa noite, Jesus está voltando. Comece a bombardear o seu povo com palavra. Bom dia, Jesus está voltando. Boa noite, Jesus está voltando. Maranata, Jesus está voltando. Porque a partir de hoje nós vamos entrar no secreto de Deus. Nos segredos de Deus. Como virarmos uma mulher de presença? Como virarmos essas pessoas que Deus lá de cima olha, buscando alguém que lhe é querido, alguém que compreenda os seus planos, alguém que deseje ter comunhão com ele. O que é comunhão? Não é uma pessoa falar, são duas pessoas terem um diálogo. Eu falo, ele escuta, ele fala, eu escuto. Ele pergunta, eu respondo, eu pergunto, ele responde. É aprender a manter uma conversação com Deus. Vive o Senhor em cuja presença vivo. E aqui diz, os que não têm palavra, é porque não estão metidos com Deus em seu lugar secreto. Deus revela suas coisas aos que estão no lugar secreto. Em Mateus 13:10, diz que Jesus estava pregando a uma multidão, mas quando ele chegava em casa, os discípulos lhe perguntavam, Senhor, o Senhor pregou lá fora, mas a gente não entendeu muita coisa. E ele dizia, então deixa eu falar para vocês, explicar direitinho o que eu preguei lá fora. Pregação é para a multidão, informações são para aqueles que estão em lugares secretos. Quantas coisas Deus me informou. Quer ver uma coisa? Há 3 anos e meio atrás, Deus me deu um sonho. Que abelhas gigantes, o que mais me impressionava era o tamanho das abelhas, quase 5 centímetros. Atacaria as pessoas da terra. E eu fiquei chocada, porque crianças estavam envolvidas em todo aquele cenário, e eu fiquei super chocada. E agora as abelhas gigantes começaram a aparecer. Quando eu falei, muitos riram, porque a abelha não passa de 2,5, 3 centímetros, e olha lá, a abelha rainha. Mas as outras eram de 5 centímetros, e essas agora, elas não perdem o ferrão quando ferroam. Uma abelha é capaz de ferroar uma pessoa até 100 vezes e mata. O veneno dela é capaz de matar uma pessoa. E Deus começa a mostrar, antes dessa pandemia, eu já contei isso em outra live, eu estava aqui na nossa sala e o Senhor apareceu para mim. A presença do Senhor me visitou. E o Senhor me disse aquele dia,
Termine com o que ainda resta nessa TV, que eu ainda assisti algumas coisas, alguns programas, tipo Mundo Animal, coisas do Alasca, e ele disse, ainda tem algumas coisas que te prendem aqui. Eu preciso 100% da sua atenção, porque estão vindo dias tão difíceis, Elizabeth, dia 23 de outubro. E o Senhor me disse, o que está por vir é tão terrível, e eu lembro disso aqui nele, fazer uma ruga. O que está por vir é tão terrível, que só os que estão na minha palavra, me adorando e orando, sobreviverão nesses dias. 23 de outubro do ano passado. E em dezembro brotou a pandemia lá na China. O Senhor revela os seus segredos àqueles que lhe são queridos, aqueles que passaram a viver na atmosfera da sua presença, aqueles que não ambicionam outra coisa senão a sua presença. Então, para ser uma mulher de presença, intimidade com a palavra. Porque a palavra do Senhor é a lâmpada que ilumina o nosso caminho. E a partir da manhã nós vamos falar sobre a parábola das 10 virgens, sobre o avivamento que é estar na presença de Deus. Hoje é só a preparação para nós nos metermos no lugar da sua presença, para virarmos uma mulher de presença. E eu quero deixar aqui para você o Salmo 31, 20 também. Já estou aqui, deixa eu já pegar para você. 31, 20. Que diz o seguinte: no abrigo da sua presença, o Senhor os esconde dos planos malvados e das palavras mentirosas dos homens. A sua presença será o nosso abrigo perfeito. Mulheres de presença. Vamos estar estudando isso, mas você já pode ler. Anote aí, Salmo 31, versículo 20. O salmista, ele diz assim no 19, no versículo 19: ah, como é grande a tua bondade para com aqueles que respeitam e obedecem ao Senhor. O Senhor mostra essa bondade a todos que procuram a sua proteção. No abrigo de sua presença, o Senhor os esconde dos planos malvados e das palavras mentirosas dos homens. A sua presença será o nosso abrigo perfeito. Glória ao Senhor. Você está procurando um abrigo? Você está procurando se esconder da pandemia? Você está procurando se esconder do coronavírus? Então vou te dar um lugar perfeito. O lugar da sua presença. O lugar da sua presença. Oh, aleluia! Sopla tu viento, Que tal nós orarmos agora? tu viento recio, Você quer viver essa aventura? viento profético. Quer? Tô vendo centenas de mãos pela fé dizendo: eu, Senhor, me escolhe. Ele escolheu todas. É o desejo de Deus que nós corramos e abraçamos a Ele e que a gente diga: oh, papai amado, tu és tremendo, nós estamos aqui na tua presença, porque na tua presença, como diz o salmista, há plenitude de alegria. Todo mundo está querendo uma cápsula da alegria. Todo mundo quer uma cápsula que te deixa feliz. Eu disse isso a uma irmã essa semana. Não é o seu marido que vai te fazer feliz. Você está infernizando o seu casamento porque você diz que o seu marido não te faz feliz.
Tome a cápsula da felicidade. Na sua presença, há plenitude de alegria, de felicidade. Você está em busca da felicidade? Aqui, ó. Na sua presença, há plenitude de alegria. Mas você nunca fica triste? Como diz Paulo, às vezes afligidos, mas não abatidos, não desanimados. Acontecem algumas coisas ruins, sim, mas não desanimamos, porque conhecemos aquele em cuja presença vivemos. Levante sua mão comigo. Não desista, mulher de Deus, não desista. Onde você está? Na cidade, no campo, dirigindo. Sei lá, se você estiver dirigindo, não levante a mão não, tá? Às vezes você está assistindo por aí. Mas na beira do fogão, onde você estiver, diga: Senhor, eu estou aqui porque eu escolho a partir de hoje ser uma mulher de presença. Senhor, eu não quero me afastar da sua presença. Senhor, eu quero ser uma mulher que o Senhor pode trazer liberdade de alegria. Senhor, eu quero manifestar em ti a alegria que o Senhor está trazendo a mim. Eu quero ser uma mulher de presença. Oh, Senhor, eu quero ser uma mulher de presença. Quero ser uma mulher de presença. Oh, Senhor, torna a dar-me a alegria da sua salvação. Torna a dar-me a alegria da sua salvação, Senhor. Oh, Senhor. Eu quero te sentir tão perto de mim. Eu quero me sentir tão perto do Senhor. Deixa-me te escutar. Deixa-me respirar-te. Oh, eu quero te sentir muito perto de mim. Oh, levante as suas mãos e diz: deixa-me te escutar. Põe o seu ouvido no peito de Jesus agora, como João fazia, para escutar as batidas. Tum, 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 tum. Com os braços abertos, meu Pai me espera. Oh, Senhor, tu nos espera. Posso sentir os seus braços de amor esperando por mim, esperando por mim. Oh, Senhor, tu nos espera. Aí vamos, já estamos indo, correndo aos seus braços. Aí estou indo, meu Pai. Abraça-me, abraça-me, abraça-me. Posso sentir seus doces braços de amor que me dão segurança, amor e calor. Posso sentir seus doces braços de amor que me dão segurança, calor e amor. Oh, sinta isso agora. Oh, Senhor. Oh, Senhor, te adoramos. Cantamos cânticos de amor fluindo do meu interior. Cânticos de amor fluindo do meu interior. Oh, Senhor. Oh, meu Pai, meu amigo,
Estamos chegando ao final do nosso programa. Passamos um pouquinho do nosso horário, mas eu queria que você ouvisse essa canção. Não perca, pega esses versículos que eu te passei. Sabe? 1 de Reis 17, o Salmo 14, o Salmo 16, o Salmo 51, 6. Pega, estuda, escreva. Respira a atmosfera da presença de Deus, porque é lá o maior esconderijo do mundo, onde nós ficamos abrigados e ocultos de todo o mal, o lugar de sua presença. Deus te abençoe. Amanhã estamos de volta, às 10 horas, no Aviva Mulher. Compartilhe, abra salas, desafie mais mulheres. Já pensou se cada uma convidar 10 para nossa live, para nossa sala? E eu não estou falando isso, não é para dar ibope. Ah, Elizabeth, a live dela tá cheia. Não! É porque eu quero que muitas mulheres escutem o que nós vamos falar. Como viver na presença de Deus, como desfrutar a presença de Deus. Entendeu? Então, Deus te abençoe. Sinta o amor de Deus. Não saia da presença dele por nada. Voltamos amanhã no nome de Jesus.